Bom dia a todos. Em nome da Associação dos Juízes Federais, eu agradeço aqui ao senador veneziano Vital do Rego, em nome da pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa. Senador, para a Associação dos Juízes Federais é uma oportunidade importante de nós podermos aqui trazer a visão da AJUF. É uma associação que congrega 2.000 juízes federais substitutos, juízes titulares, desembargadores, ministro do STJ, ministro do Supremo Tribunal Federal. E temos também dentro dos nossos objetivos institucionais, contribuir aí para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, as reformas constitucionais. Temos trabalhado muito nesse ano, estivemos com o senador diversas oportunidades, trazendo aqui a preocupação dos juízes em relação à mudança de modelos, de um modelo de regulação e o que isso pode implicar aí para um aspecto da eficiência da prestação do serviço público, né? Então, com esse espírito que a AJUF vem aqui trazer algumas preocupações em relação a essa proposta. E eu pretendo aqui, dentro desses 10 minutos, até porque eu sou aqui o único juiz que vai falar sobre esse tema, fazer mais, talvez, um aspecto geral da nossa preocupação, porque os demais colegas certamente podem abordar pontos técnicos e pontos específicos aí em relação ao exercício da advocacia e também do serviço de contabilidade, e o que isso pode trazer, de que maneira isso pode impactar o que para nós é um pressuposto necessário dentro da administração pública, que é o princípio da legalidade. Senador, a preocupação que a AJUF traz, nós elaboramos uma nota técnica, vou fazer chegar às mãos de Vossa Excelência aqui para que isso conste aqui dos anais dessa proposta que está em debate. E a nossa visão, a nossa manifestação é em sentido contrário a a proposta de trazer, do ponto de vista da alteração do Estatuto da Ordem e também da legislação específica dos contadores, o caráter de singularidade, de especialização a priori intrínseca ao exercício da própria profissão. O que nós ponderamos, senador, é que a administração pública, diferentemente do particular, ela é regida pelo princípio da legalidade. E, nesse sentido, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza, né? Enquanto os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração está cingida e a legalidade é a sua diretriz, é a sua pauta de atuação. E, dentro desse contexto, a contratação pela administração pública, ela vem regulamentada também no artigo 37 da Constituição, em seus incisos, e traz a exigência de licitação como um norte, exatamente, de garantia de um princípio também caro à administração pública, que é o princípio da impessoalidade. E a legislação e a própria Constituição permite que, em determinadas situações, a licitação, que é a regra na contratação da administração pública, ela seja dispensada ou inexigível. Então, a lei de licitações atuais já traz esse tratamento, dando a possibilidade de uma contratação direta, que é chamada o caráter de excepcionalidade. E na nossa visão, a proposta, como ela se apresenta, ela tende a inverter essa lógica. Ela vai trazer para a contratação dos serviços especializados de advocacia e de contadoria uma regra em que a contratação direta passa a ser a regra e não a exceção. E, para nós, isso vai de encontro a princípios fundamentais para a administração pública, que, além da legalidade, o da impessoalidade. Há necessidade de haver esse controle e, nas situações excepcionais, é que se admite essa contratação direta. Qual a grande preocupação que nós temos nesse sentido, senador, e qual a leitura que nós trazemos para que isso seja refletido aqui pelo Parlamento, que é soberano para definir esse balizamento, mas como que os juízes têm avaliado essa mudança? E trazendo uma questão pontual aqui, que talvez seja importante a discussão. Quando se fala em especialização e notoriedade, né, o interesse público que está subjacente nesse aspecto, nesse vetor, não é necessariamente, ou não é exclusivamente, melhor dizendo, do prestador do serviço.
mas é exatamente daquele serviço que vai ser prestado em razão de um interesse público específico. E aí eu trago essa reflexão que é necessário fazer. Quando se pressupõe que o serviço de advocacia, ou que é o serviço de assessoria contábil, os profissionais dessas duas carreiras, por já serem regulamentados, por já terem um acesso ao exercício profissional por meio de uma habilitação específica, se pressupor que eles, em razão disso, já têm uma qualificação que os especialize ou que os torne, de alguma maneira, tecnicamente aptos à prestação de serviço público, está se, talvez, tirando um enfoque que é a qualidade, o interesse público que está subjacente naquele serviço que está sendo contratado. Então, o que a gente está procurando aqui dizer? Essa leitura tem que ser feita não só a partir de quem está sendo contratado, mas a partir da ótica do serviço específico que está sendo realizado em razão de um interesse público especial que está sendo protegido. E, nesse sentido, aqui eu vou fazer assim, apenas uma leitura da doutrina do professor Marçal Justes Filho, que traz essa preocupação. O problema não é a singularidade do serviço em si mesmo. O problema é a singularidade do interesse público a ser satisfeito. Ou seja, quando se alude à singularidade do serviço, está se aludindo a uma espécie de singularidade reflexa. O que é singular, o que é especial, o que é diferente, o que é peculiar, não é o serviço que vai ser ofertado propriamente dito. O que é singular, especial, diferente, peculiar, é o interesse público que tem que ser satisfeito através desse serviço. Em última análise, quando se pretende realizar o contrato de um particular com a inexigibilidade de licitação, essa escolha retrata uma necessidade da administração pública que ela sim, é singular e especial. É mais fácil identificar a singularidade do ponto de vista do interesse público a ser satisfeito do que do serviço. Então, é essa ótica que a gente vai trazer aqui. O serviço público que está sendo prestado é que tem um caráter de singularidade e, por isso, ele pode, em situações excepcionais, ter a dispensa da licitação, a inexigibilidade, a contratação direta. Transformar, ou de alguma maneira, a alteração desse marco regulatório, conferindo às duas profissões uma especialização intrínseca, ela pode ir de encontro a esse valor da administração pública na defesa desse interesse público. Então, senador, de uma maneira geral, claro, nós aqui vamos debater, todos vão fazer uma exposição específica em relação a determinados pontos do projeto, mas eu vejo como preocupação e até como uma introdução ao tema, trazer essa reflexão. A Constituição Federal, volto a lembrar, traz, entre os princípios da administração pública, o princípio da impessoalidade. Nós, e aqui eu vou falar mais em relação ao serviço de advocacia, porque é o que, na verdade, que normalmente está afeto ao nosso dia a dia aí na atividade jurisdicional, e o advogado compõe o sistema de justiça aí, com base no artigo 133 da Constituição Federal. Nós temos que tratar, dentro desse aspecto, e da realidade, e esse é outro lado, senador, que também traz essa preocupação da Associação de Juízes Federais, da realidade do sistema que hoje está a advocacia brasileira. Nós estamos vivenciando, todos sabemos, um grande problema, e isso tem que ser debatido. Refoge um pouco do tema da audiência pública, mas é um tema que está sendo debatido em vários projetos de lei, várias propostas de emenda à Constituição que estão em debate nessa casa. E a JUF tem se manifestado em alguma. Nós sabemos que hoje o Brasil tem o número de faculdades de direito que praticamente é igual ou superior a todas as faculdades de direito no mundo somado. Nós temos um contingente de mais de 1.200.000 advogados inscritos, e um número quase equivalente a esse de bacharéis de direito que provavelmente podem entrar no mercado como advogados. Então, se pressupor que dentro desse universo, e aqui é um argumento um tanto quanto pragmático, mas é um argumento realístico, se pressupor que 2 milhões de pessoas, 2 milhões de profissionais, tem, por si só, o caráter da especialização, da especialidade, da qualidade, pelo fato de estar já cadastrado, já estar, de alguma maneira, habilitado ao exercício profissional, nós estaremos fazendo uma leitura que
poderia necessariamente, se esse for o princípio, se estender a todas as demais profissões, as profissões regulamentadas, né? Por que o médico não pode também ter um caráter de especialidade, uma vez que ele tem uma profissão regulamentada, e aí e outros exemplos. Então, nós entendemos que o modelo, de alguma maneira, pode ser aperfeiçoado, mas não se partindo de uma inversão de lógica. Tratar hoje aquilo que é exceção passar a ser tratado como regra. Então, a JUF, nessa linha, vê com bons olhos esse debate. Nós sabemos também que as carreiras organizadas, as procuradorias, né, nem todos os estados, a federação é muito diferente, né? O país é muito heterogêneo, nós vivenciamos realidades muito distintas e, às vezes, determinadas prefeituras, determinados estados têm dificuldade, e hoje, com a crise fiscal que todos vivenciamos, de ter uma advocacia especializada no sentido de ter uma carreira própria, organizada por meio de concurso público, e é necessário, às vezes, essa contratação. Mas, se nós abrirmos essa linha de atuação e passarmos a tratar essa contratação direta como regra, nós entendemos que isso pode acarretar, sim, até pelo contingente de pessoas que isso, de alguma maneira, vai afetar, um princípio que é fundamental da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Então, a JUF fez essa manifestação, tem alguns outros detalhes, mas aqui dentro do meu tempo, e como, assim, fala introdutória, eu paro por aqui e fico também à disposição para outros esclarecimentos, para contribuir para esse debate. Agradeço mais uma vez, senador Veneziano. Assim, o senhor sempre é muito disponível no sentido de atender a associação e que a gente também possa retribuir nesse sentido, trazer aqui as nossas reflexões, sempre com esse intuito de colaborar para o aperfeiçoamento do nosso modelo de Estado, para o regime democrático e para aperfeiçoamento da nossa legislação. Obrigado.